Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar mostrando aí Discovery Tour do Egito. Vamos aprender tudo a respeito do Antigo Egito, como era. Então um forte abraço a todos vocês. Lembrando, se não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E bora para o vídeo! Boas-vindas a Redescobrindo o Egito. Durante o século XIX, a maior intensidade do turismo e das escavações, bem como o envio de antiguidades para o exterior, ameaçavam a herança arqueológica do Egito. Os próprios egípcios saquearam as ruínas em busca de artefatos para vender e desmantelaram monumentos antigos para usar suas pedras ou sebak, os tijolos de argila ancestrais, em suas construções. Em 1858, deu-se um grande passo na conservação da herança do Egito, quando o vice-rei criou o Serviço de Antiguidades. Apoiado por uma equipe de estudiosos estrangeiros, Auguste Mariette controlou o serviço com mão de ferro. Ele executou seu trabalho no Egito e na Núbia, intervindo em quase todos os principais sítios. Consciente da necessidade de conservar os artefatos desenterrados no Egito, Mariette solicitou a criação de um museu com essa finalidade em 1858. Esse foi o predecessor do atual Museu Egípcio. Gaston Maspero, o sucessor de Mariette, expandiu e reorganizou o serviço de antiguidades, incentivando a regulamentação da exportação de artefatos. Os estudiosos franceses controlaram o serviço até cedê-lo aos egípcios nos anos 50. Em meados do século XIX, a egiptologia foi rapidamente legitimada como disciplina dentro das instituições privadas e sociedades científicas. Jean-Claude Gauvin, um arquiteto, arqueólogo e ex-pesquisador francês, agora se especializa na reconstrução artística de cidades e monumentos antigos. Até o momento, ele já criou mais de 800 desenhos, que incluem 3 volumes concentrados na reconstrução do Egito Antigo. Sua obra é extremamente minuciosa e pode ser encontrada em livros e museus ao redor do mundo. A equipe ficou muito feliz em trabalhar com Jean-Claude Gauvin na recriação do Egito para o jogo. Nas 19 aquarelas exclusivas que ele criou para a equipe, Gauvin se baseou em dados científicos e os extrapolou para oferecer uma interpretação completa de vários locais e monumentos do Egito Antigo. A equipe usou os seus esboços e as imagens renderizadas como referências na construção do mundo de Assassin's Creed Origins.
Embora a rica cultura religiosa do Egito Antigo e seus monumentos mortuários continuem sendo investigados, a egiptologia moderna mudou seu foco. Em vez de se concentrarem apenas em recuperar artefatos impressionantes, os egiptólogos de hoje procuram ampliar o acervo de conhecimentos. No passado, a egiptologia se desenvolvia nas escavações. Embora o trabalho nos sítios arqueológicos continue, a maior parte dos esforços se dá em bibliotecas e arquivos. Hoje, a arqueologia no Egito se baseia numa abordagem interdisciplinar, em que egiptólogos tradicionais são ajudados por uma grande variedade de cientistas de outras disciplinas e novas técnicas não invasivas. Os dados de GPS, as imagens por satélite e os radares de penetração no solo ajudam os arqueólogos a saberem o que há embaixo da terra antes de escavá-la. Boas-vindas à Depressão de Catara. A Depressão de Catara está localizada na parte noroeste do Egito. Alcançando 18.000 quilômetros quadrados, a bacia está a 133 metros abaixo do nível do mar e é coberta por sal. É o segundo ponto mais baixo da África após a Depressão de Afar. O clima é bastante árido, com temperaturas médias alcançando 36 graus Celsius. O famoso oásis de Siuá está localizado na região sudoeste protegida. Hoje, a Depressão de Catara é usada para a exploração de petróleo. Boas-vindas a As Grandes Regiões do Egito. A vida no Egito Antigo se concentrava nas margens do Nilo e se dividia em duas regiões. O Baixo Egito se situava no delta do Nilo, perto do Mediterrâneo, e o Alto Egito ficava ao sul, adentrando-se na África. Devido à sua proximidade do Mediterrâneo, as temperaturas do Baixo Egito eram menos extremas do que as do Alto Egito. Até o ano 3100 a.C. e a unificação do Egito, cada região tinha seu próprio faraó e coroa. A coroa do Baixo Egito era vermelha
e marcada com símbolos de papiro e abelhas. A coroa do Alto Egito era branca, com símbolos de lótus e junco. Ambas as regiões possuíam cidades rivais, em especial Mênfis, no Baixo Egito, e Tebas, no Alto Egito. Havia cultos religiosos diferentes em ambas as regiões, cada uma adorando seus próprios deuses. Muitos dos templos eram projetados de forma a representar as duas regiões, e as cerimônias incluíam frequentemente o Alto e o Baixo Egito em seus rituais. Boas-vindas à Fonte de Vida, o Rio Nilo. Os antigos egípcios chamavam o solo escuro e fértil do Nilo de terras negras, e o deserto ao redor era chamado de terras vermelhas. A diferença drástica entre a terra produtiva e o deserto estéril tinha uma influência profunda na ideologia cultural, mitologia e religião. O Nilo marcou grande parte da civilização egípcia. Por exemplo, o ciclo sazonal do Nilo era tão consistente que os antigos egípcios criaram seu calendário em torno dele. A estação da cheia, ou Aket, era quando as inundações partiam e deixavam para trás solo cultivável. Ela era seguida pelas estações de cultivo e colheita, conhecidas como Peret e Shemu. Estas estações regulares, juntamente com uma fauna abundante e o solo fértil, significavam que os cidadãos do Egito eram capazes de se alimentar e garantir a força do seu país no comércio. O rio Nilo, fluindo do sul para o norte, atravessava com elegância o Alto e o Baixo Egito. Todas as grandes cidades foram construídas ao longo desta fonte de vida. Protegida por cadeias de montanhas e desertos, que agiam como barreiras naturais a inimigos, e sustentada pela flora e fauna do Nilo, a civilização egípcia desfrutou de prosperidade econômica e cultural por mais de 4.000 anos.
Os antigos egípcios e os antigos gregos se referiam ao Nilo como o rio, em seus idiomas respectivos. Estendendo-se por mais de 6.700 quilômetros, o Nilo é um dos rios mais longos do mundo. Ele flui do sul para o norte, atravessando 11 países. O rio Nilo se origina na região dos Grandes Lagos subequatoriais, incluindo um dos maiores do mundo, o Lago Vitória, próximo à Tanzânia. O rio flui pelos pântanos, florestas equatoriais, terras vulcânicas, estepes e desertos africanos, dividindo-se brevemente e recolhendo vários sedimentos de cada região, carregando-os até o Egito. Sua artéria principal, conhecida como Nilo Branco, junta-se ao Nilo Azul em Khartoum. É lá que ele serpenteia por depósitos abundantes de sedimentos e nutrientes, carregando-os consigo. O Nilo passa por 6 cataratas do sul ao norte, criando obstáculos naturais entre vários trechos do rio. As cataratas são zonas compridas de cerca de 100 quilômetros, onde as águas borbulhantes e rápidas avançam tumultuosamente entre enormes pilhas e bancos de pedras. É após atravessar a Núbia e a primeira catarata que o rio retorna oficialmente ao Egito em Assuã. Ainda há 1000 quilômetros antes de chegar no Cairo e no Delta, levando vida a quem vive às suas margens antes de eventualmente se esvaziar no mar Mediterrâneo.
A irrigação e o uso de água no Egito Antigo estavam concentrados no Nilo. No entanto, também se tinha acesso a córregos e rios, além de vários lagos grandes. O delta, localizado no norte do Nilo, também conhecido como Baixo Egito, é uma grande área irrigada onde o rio se divide em vários afluentes. O delta tinha vários grandes lagos costeiros salobros, massas de água separadas do mar por faixas estreitas de terra. Uma mistura de águas profundas e rasas, sapais e planícies de areia, estes lagos eram refúgio para uma gama de fauna e de plantas aquáticas e terrestres. O bandido ocasional também aparecia por lá, escondendo-se entre o junco mais denso, esperando um viajante distraído. Boas-vindas a Desertos do Egito. O exuberante Nilo é ladeado pelo rigoroso e árido deserto ocidental e o montanhoso deserto oriental. Eles cobrem quase 94% do Egito. Cada um destes grandes desertos tem seu próprio microclima e contém vários desertos menores com fauna e flora diferentes. Fósseis de baleias foram encontrados nas profundezas do Saara. Conhecido como o Vale das Baleias, este local é evidência do mar que um dia cobriu a região. O deserto branco, no nordeste do Saara, tem seu nome por conta do solo branco de calcário contrastando com a areia amarela. O vento erodiu as rochas do deserto branco e as transformou em cogumelos de pedra. O mais famoso é chamado de Dedo de Deus. O Grande Mar de Areia é um deserto grande e ininterrupto que vai do oeste do Egito ao leste da Líbia. Lá se pode encontrar uma formação geológica única, conhecida como vidro do deserto líbio. O material pálido amarelo esverdeado vai de fragmentos pequenos a rochas de vidro enormes.
boas-vindas a Siwa. O oásis de Siwa fica no deserto ocidental do Egito. Geograficamente, o oásis de Siwa está localizado em uma depressão 20 metros abaixo do nível do mar. Suas fontes naturais e o clima quente favoreciam a farta produção de tâmaras. Apesar da óbvia influência das culturas egípcia e africana, o isolamento da área resultou em um idioma e sociedade únicos. Embora adorassem as mesmas deidades, a arquitetura do templo siuano era diferente dos templos egípcios tradicionais. Os egípcios do Antigo Império chamavam o oásis de caldeirão, por conta da sua estrutura geográfica única. Os oásis eram cruciais para as caravanas e as tribos nômades. Sem eles, não haveria chance de sobrevivência em um ambiente tão hostil. Por isso, os oásis logo se tornaram centros comerciais e áreas de controle político. Por causa do clima seco, não há chuva suficiente para sustentar o oásis. Em vez disso, os rios subterrâneos inundam as bacias naturais. Visto que muitos oásis possuem uma orientação norte-sul paralela ao Nilo, alguns geólogos sugerem que se tratam de antigos afluentes do Grande Rio. Há evidências de que os antigos egípcios tentaram criar alguns oásis. Os oásis líbios são os mais famosos, pois estão geográfica e culturalmente vinculados ao Vale do Nilo e ao Delta. Esses oásis ocidentais têm uma geologia distinta das outras regiões do Egito. Os oásis mais famosos e importantes são Karga, Dakhla, Farafra, Baharia e Siwa. A fonte de Cleópatra é um dos muitos mananciais térmicos em Siwa, com a particularidade de que a rainha teria se banhado nesta daqui, dando-lhe o nome. A presença da fonte subterrânea já havia sido atestada por Heródoto durante o século V a.C., quando o oásis foi chamado de Amoneion, pelos gregos de Cirene. Os oráculos previam o futuro, forneciam presságios que podiam ser mais ou menos obscuros e ofereciam orientação divina. O de Siwa era considerado um dos 3 mais importantes do mundo antigo, junto com os oráculos de Delfos e de Dodona. Por causa das colônias gregas de Cirenaica, o templo associou Zeus à adoração de Amon. Não chega a surpreender que Alexandre o Grande fez a viagem perigosa até Siwa para consultar o oráculo, imitando as ações de heróis míticos como Hércules e Perseu.
Essas ações ganharam a aprovação do oráculo, que validou sua aspiração de se tornar faraó do Egito. Ele foi declarado filho de Amon, tornando-o o mais legítimo aspirante ao trono egípcio entre todos os invasores estrangeiros até então. Os ricos e poderosos enviavam presentes ou viajavam longas distâncias para garantir sua boa sorte e receber a bênção do oráculo de Siuá. Cada bênção bem-sucedida só fazia aumentar o prestígio de suas profecias. O corredor Eubotas, um famoso cidadão de Cirene, consultou o oráculo para saber se ganharia a 93ª corrida dos Jogos Olímpicos do ano 408 a.C. Ele venceu e acabou aumentando o prestígio do oráculo. O templo do oráculo de Amon foi construído por ordem do faraó Amoses no século VI a.C. No jogo, sua entrada é guardada por esfinges com cabeça de carneiro, o animal que representa Amon. Elas são inspiradas em estátuas similares localizadas no Museu Britânico. Outra opção seria uma representação helênica de Zeus Amon, a esfinge com cabeça humana e chifres. Essa versão de Zeus Amon foi muito popular em Siuá. Boas-vindas a Faium. O oásis de Faium é uma enorme bacia no deserto ocidental formada a partir dos transbordamentos do Nilo. Assim, ele não é considerado um oásis verdadeiro, apesar de dar nome à região que abrange o Lago Moeris. O oásis abriga alguns dos artefatos arqueológicos mais antigos da região, os quais indicam que a área foi habitada por caçadores e coletores a partir do período neolítico. O oásis de Faium deságua no Lago Moeris, que era um grande lago de água doce, mas que acabou virando um lago de água salgada. Na 12ª dinastia, os antigos egípcios redirecionaram o curso d'água com uma represa e cavaram um canal para usarem o lago como reservatório. A irrigação permitia a eles continuar cultivando cereais, figos, uvas e azeitonas o ano todo. Jangadas, felucas, triremes e carracas eram as embarcações encontradas com mais frequência nos lagos egípcios. Elas eram usadas para várias finalidades, desde a pesca diária, o comércio, as operações militares e as viagens, até o transporte dos enormes blocos usados na construção dos monumentos.
As pirâmides mais impressionantes do Egito Antigo datam do Antigo Império e podem ser encontradas nos sítios de Gizé, Saqqarah e Dashur. Contudo, há uma pirâmide particularmente famosa localizada em outra parte. Durante o Império Médio, alguns faraós escolheram Fayum como última morada. Um deles foi Amenemés III. Sua pirâmide deixou uma marca na imaginação dos antigos cronistas. Eles a chamavam de O Labirinto, sobretudo por causa do vasto complexo funerário aos pés da pirâmide. Heródoto mencionou ter visitado 12 pátios e mais de 3.000 de suas câmaras. Mas ele bem era conhecido por suas tendências hiperbólicas. A pirâmide de Amenemés, projetada para ser impenetrável, contava com um núcleo de tijolos coberto por lajes de pedra. O projeto da câmara funerária, feita com um único bloco de arenito, é exclusividade dela. Richard Lepsius e Flinders Petrie exploraram a zona da pirâmide, de 385 metros por 158 metros, e a identificaram como o local do labirinto. Essa pesquisa ocorreu sob condições difíceis, pois a maior parte da zona havia submergido por causa do canal nas proximidades, e as pedras do complexo e do exterior da pirâmide tinham sido saqueadas há muito tempo. A Ubisoft decidiu devolver a vida a este monumento perdido e às suas muitas criptas, que dizem ter sido dedicadas ao sagrado deus crocodilo Sobek. Este lugar, fundado durante a Quinta Dinastia, foi popular durante a 12ª, sob o nome de Shedet. Durante a era ptolemaica, a metrópole foi batizada de Crocodilópolis pelos gregos, em homenagem ao deus crocodilo Sobek. Durante a era greco-romana, os clerucos, soldados dos ptolomeus ali estabelecidos após o serviço militar, expandiram os sistemas de irrigação. A distribuição da água triplicou a área das terras aráveis e transformou a cidade em um local rico e exuberante. Chegou a ter 27.000 habitantes no seu ápice. A posição da cidade era estratégica para controlar as muitas ramificações do canal principal e, consequentemente, o Nilo.
O culto principal da região era o de Sobek de Shedet, uma divindade associada à água e à fertilidade, muito importantes para uma área que dependia da irrigação. Muitos vilarejos da região adicionaram Cidade de Sobek à sua designação oficial. Durante os festivais, os antigos egípcios recitavam hinos a Sobek, pedindo sua intervenção divina. Os colonos gregos e mais tarde os romanos ajudaram a economia do templo de Sobek a florescer, adotando os ritos fúnebres de embalsamamento locais. Seus belos sarcófagos eram adornados com retratos incrivelmente realistas. Parecido com o caso do culto ao touro Apis em Mênfis, um crocodilo vivo era adorado dentro do recinto do templo principal de Crocodilópolis. Estrabão conta que os sacerdotes alimentavam este animal, conhecido como Sobek pelos egípcios e Soucos pelos gregos, com carne, vinho e leite com mel. Eles cobriam seu corpo com joias e ouro. Após a sua morte, ele era embalsamado e colocado dentro da Gruta dos Crocodilos, junto com milhares de outros crocodilos mumificados. Boas-vindas à Cidade de Mênfis. Ao longo dos períodos do Egito Antigo, as cidades tinham uma coisa em comum. Eram situadas ao longo das margens do Nilo. Frequentemente, as cidades eram para o governo ou para a veneração. Grandes cidades tinham vários templos dedicados a muitos deuses e deusas. Os egípcios se referiam à organização das suas cidades como um sepat, e mais tarde pelo termo persa nome. Havia 20 sepat no Baixo Egito e 22 no Alto Egito. A capital do Egito Antigo mudou muitas vezes ao longo do tempo. Uma das maiores foi Mênfis, no Baixo Egito. Foi um centro importante por seus templos religiosos, incluindo um da divindade mais importante, Ptah, deus da criação. Tebas, localizada no Alto Egito, competia com Mênfis e era considerada um centro político e religioso. 2 templos importantes, Luxor e Karnak, foram construídos lá. Uma capital menor da dinastia Saíta foi a cidade de Sais. Ela foi a última capital nativa do Egito. Durante a terceira dinastia, sob o faraó Djoser, Mênfis se tornou a primeira capital religiosa e administrativa do Egito. Mesmo quando a capital política do Egito estava descentralizada, os faraós eram coroados nesta cidade sagrada a fim de legitimar sua ascensão ao trono, até e incluindo Alexandre o Grande. Embora pouco reste hoje, além de ruínas ao sul do Cairo, podemos deduzir a estrutura da cidade, que se estendia por 5 quilômetros em comprimento e 2 quilômetros em largura.
Mênfis também era chamada de a cidade com as 100 portas, ou os muros brancos. Estes nomes faziam referência ao muro que cercava a cidade. Sob a proteção de Ptah, deus dos artesãos, a cidade era um centro econômico e religioso próspero.